Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Reunião de análise e estratégia é realizada de forma virtual. Ejuse realiza videopalestra sobre proatividade. Dano Moral, um juiz traz explicações sobre esse instituto. E você vai ver também como tem sido a atuação da ouvidoria durante a pandemia. O quadro Tem Sido Assim, que conta experiências vivenciadas por servidores e magistrados durante o isolamento social. Não saia daí, o Sergipe Justiça está só começando. O planejamento estratégico do Tribunal de Justiça de Sergipe está em plena execução e com o atual ciclo sendo encerrado em 2020. Uma reunião virtual serviu para acompanhar os projetos e resultados dos macrodesafios. A 36ª reunião de análise e estratégia, primeira do ano de 2020, ocorreu por videoconferência. Cada gestor de macrodesafio apresentou encaminhamentos e as perspectivas de atingimento das metas do plano estratégico, cujo ciclo se encerra ao fim de 2020. Estratégias e projetos para o ciclo 2021-2026 também foram abordadas. O propósito é avaliar as metas que foram trabalhadas nesse período. Algumas já foram atingidas, outras estão dependendo de desenvolvimento do período do ano de 2020, interrompido agora pela pandemia, mas creio que elas serão atingidas tranquilamente no decorrer do ano de 2020. Estamos também elaborando as novas metas para o planejamento estratégico que será executado no período de 2020 e 2021 até o ano de 2026. É uma etapa que vai se colher projetos, opiniões, iniciativas. Vamos ouvir toda a sociedade a respeito disso. Vamos, depois, com essas informações colhidas, estabelecer os projetos, né? Vamos colher projetos junto à sociedade, junto a servidores, junto a magistrados, todos visando dar um maior impulsionamento ao Tribunal de Justiça de Sergipe. Essas metas têm como suporte uma orientação emanada do Conselho Nacional de Justiça e através dela nós vamos pautando os projetos para esse novo programa de planejamento estratégico que vai ter vigência no ano de 2021 até o ano de 2026. 2 macrodesafios do plano estratégico estão com 100% das metas cumpridas: o de gestão de pessoas e de garantia dos direitos da cidadania. O macrodesafio de combate à corrupção está com mais de 90% de cumprimento e os demais, somente ao final do ano, poderão ter o cumprimento mensurado. Foi uma reunião um pouco diferente das outras 35 reuniões já realizadas aí ao longo dos últimos 10 anos. Foi a primeira reunião que a gente realizou via videoconferência, então, foi bastante desafiador, mas acredito que a gente conseguiu atender ao propósito da reunião, que foi traçar um panorama de como estamos em relação à nossa estratégia, né? Como estamos em relação aos indicadores do Tribunal de Justiça de Sergipe. O Tribunal não parou, mesmo nesse contexto de isolamento social. Nos últimos 3 meses a gente pôde constatar isso. Os indicadores mostram que boa parte dos serviços foram prestados, né? Tudo aqui, o Tribunal hoje de Sergipe é 100% virtual em relação aos seus processos da atividade fim e 100% virtual em relação aos seus processos da atividade meio, que permitiu que o Tribunal continuasse executando seus serviços, é claro que de uma forma um pouco mais limitada, mas conforme o tempo foi passando, o Tribunal tentou ampliar os serviços que podiam ser prestados de forma virtual e de forma via videoconferência. Então a gente pode constatar isso através de indicadores e verificar como está o Tribunal em relação ao seu planejamento estratégico. Não só isso, também foi importante a reunião para que a gente pudesse definir como se dará a revisão do planejamento estratégico para o próximo ciclo 2021-2026. O CNJ já publicou a resolução que traça as diretrizes que devem ser seguidas e agora compete ao Tribunal fazer suas adaptações e fazer suas consultas. Então, nosso objetivo foi justamente trabalhar isso junto ao comitê para poder propor como se dará essa revisão, né? Principalmente pela importância de ouvir magistrados, servidores e a sociedade. Então, nesse contexto virtual, a gente justamente, de isolamento social, a gente traçou as formas que poderíamos fazer isso
para que a revisão não fosse prejudicada, e a gente pudesse atender os prazos delimitados e dentro das diretrizes estabelecidas pelo CNJ. O presidente do TJSE, o desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, e representantes da Associação dos Magistrados de Sergipe e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário acompanharam a reunião. A Escola Judicial de Sergipe e o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde têm realizado semanalmente videopalestras voltadas para a melhoria do trabalho e da saúde e bem-estar de servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Sergipe. A proatividade foi um dos temas abordados. Acompanhe. A proatividade em tempos de pandemia foi um tema trazido em videopalestra pela juíza federal da 4ª Região, Ana Cristina Monteiro. Antes de iniciar, a juíza Iraci Mangueira, mediadora durante as palestras, falou sobre a relevância das abordagens para magistrados e servidores. A gente vive um momento de desenvolvimento do ser humano, de ressignificar as relações. Nós estamos hoje em casa, em teletrabalho, todos nós privados da nossa rotina, que tinha uma intensidade muito grande de contato pessoal, de contato com o nosso público. E isso faz com que a gente tenha que lidar com novas inquietações, uma mudança bem grande de paradigma e que a gente precisa estar conversando, estar ressignificando e estar trocando, sobretudo, experiências. A palestrante falou sobre o que é proatividade, destacando exemplos de atitudes proativas. O proativo não depende das circunstâncias externas. Isso não significa que ele não perceba essas influências. Mas sabem qual é o segredo da mente proativa? A mente proativa trata de subordinar um impulso a um valor. Vamos trazer algo bem concreto aqui para a nossa realidade de poder judiciário? Então, em uma unidade, algo que acontece bastante aí. Em uma unidade chega um advogado batendo no balcão, reclamando porque o seu processo está atrasado. E vai um servidor, ou não sei, um magistrado, enfim, quem for atender este advogado. Qual seria o estímulo, né? A resposta diante deste estímulo? Normalmente, reagir no mesmo tom e o assunto viraria talvez um conflito bem grande, né? Um tentando falar mais alto que o outro, os dois tentando se agredir, sabe-se lá como iria acabar tudo isso. Porém, se a pessoa que estiver atendendo este advogado tiver uma mente proativa, ela vai saber subordinar este impulso de revidar a altura a um valor. Qual seria este valor? Um valor de preservação da imagem do nosso poder judiciário, talvez até um valor de preservação da harmonia da sua equipe, na sua unidade judiciária, um valor de empatia. Já tentou se colocar no lugar daquele advogado? Talvez há tanto tempo ele já esteja esperando por este processo e será que ele não está realmente parado indevidamente? Então, esses valores farão com que a pessoa não reaja de forma reativa, que ela subordine este impulso a um valor. Ao falar sobre proatividade em tempos de pandemia, ela relatou atitudes que devem ser adotadas pelo gestor. Apresentou práticas para responder de forma efetiva aos desafios apresentados e também as ações para quem quer ser mais produtivo. Essa pandemia do coronavírus exige uma atuação diferente, exige o distanciamento e a utilização de máscaras. Pode ser que outra pandemia exija algo diferente. Essa, por enquanto, exige isso. E isso fez com que, então, cada membro da nossa equipe ficasse em casa. E, mesmo assim, nós precisamos ter em mente que a nossa missão de gestor não acabou. Ao contrário, ela está, assim, mais desafiadora. Então, o que está ao nosso alcance? O que nós podemos fazer? Né? Fazer por cada um da nossa equipe que está em casa. Eu no início fazia reuniões de Zoom quase todos os dias, agora faço uma vez por semana, mas no WhatsApp, estar sempre, né, ligado e que o gestor possa estar de olho não só na produtividade, mas no bem-estar de cada um dos integrantes da sua equipe.
né? Como será que eles estão? Isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer, e quem foi meu aluno já nos cursos presenciais já sabe sobre esse meu discurso. Eu digo que nós precisamos amar os nossos colaboradores, os nossos servidores, e amar de forma fraterna. Quando você demonstra esse bem-querer, o servidor, o colaborador, ele vai entregar o melhor resultado possível. Depois do intervalo, o que é dano moral e como ele pode ser aplicado e a atuação da Ouvidoria Geral da Justiça durante a pandemia. A gente volta em instantes.